Então, boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Graças a Deus estamos aqui, quarta-feira, 2 de abril de 2025. Até aqui o Senhor tem nos ajudado e nós vamos continuar estudando pregações bíblicas. Nós estamos fazendo isso desde o ano passado. Entretanto, no ano passado nós estudamos o livro A Arte da Pregação, Arte e Ofício da Pregação, uma coletânea de textos do Randall Robson, onde ele nos deu algumas ferramentas para podermos analisar sermões. Agora, esse primeiro trimestre, e aliás, até quadrimestre, nós estamos analisando alguns sermões para aprender a tirar o melhor proveito das pregações. Então, nós encontramos pregações de vários pregadores com muita qualidade, desde o próprio Sproul, que será um dos que iremos estudar hoje, mas não apenas ele. Nós temos o Bryce Shaper, que nós vimos mais de 2 sermões dele, salvo engano. Nós vimos também o Philip Ryken, que é um grande pregador e também comentarista bíblico da cultura cristã. Então nós estamos selecionando alguns pregadores norte-americanos, que são facilmente encontrados na internet. Dá para achar, mas temos que fazer uma certa transcrição, uma certa adaptação. Os sermões deles, assim como este, na verdade são maiores do que aqui estão, mas eu fiz uma pequena edição para ficar palatável para a gente tentar entender e depois comentar as suas sessões. São sermões expositivos. O que é o sermão expositivo? É quando o texto ele precisa ser exposto. Mas aí que está a importância de nós analisar. Existem inúmeras maneiras de expor, cada um vai usar algumas ferramentas. Por exemplo, nós vimos que o Brian Shaper ele aposta muito mais na comunicação. ah, o tema do sofrimento é um tema que ele visita muito, e ele usa muitas ilustrações, é uma pregação um pouco mais indireta, né. Eh, o Sproul, ele é descritivo, ele é irônico, sarcástico, ele é incisivo, então é outro tipo de exposição. Ambos são bons expositores, cada qual tem a sua característica, a gente vai tentar, entender isso. Então vamos ver o texto primeiro, a qual ele utiliza. Está expondo o texto de Lucas, capítulo 16, verso 19 ao 31, que diz assim, a parábola do rico e o mendigo. Ora, havia certo homem rico, se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abrão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abrão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai, Abrão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-se que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que eu mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com ele, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhes respondeu: Se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. É isso. Então, Lucas 19, 31, palavra de Deus. Então, Sproul irá utilizar algumas sessões, nós vamos ver alguns temas teológicos, onde esse texto é bastante pungente. Eu chamei de parábola, não é bem o termo correto, na verdade, esta é uma realidade que Jesus Cristo testifica que aconteceu. Então, não é um texto fictício para ilustrar alguma coisa, por exemplo, como a parábola dos terrenos ou da semeadura. Recentemente, tópico 1, a realidade do inferno. Diz Sproul.
Recentemente vi os resultados de uma extensa pesquisa com uma seção transversal de pessoas na América, pessoas religiosas, pessoas não religiosas, católicos, protestantes, autoproclamados evangélicos, idosos, jovens, homens, mulheres, pessoas de todos os tipos de origens diversas foram questionadas sobre uma infinidade de afirmações teológicas. Um resultado dessa pesquisa se destacou em negrito. A maioria dessas pessoas, tanto na igreja quanto fora dela, afirmou a sua crença na existência e a realidade do céu. No entanto, ao mesmo tempo, a maioria dos entrevistados, dentro e fora da igreja, negou a existência e a realidade do inferno. Esse é um fenômeno estranho, pois na maioria das vezes temos a mesma fonte afirmando o céu e o inferno. Quando Jesus fala do céu, as pessoas dizem sim, Senhor. Quando ele fala do inferno, dizemos de jeito nenhum, Senhor. Então aqui é uma realidade, né? Nós temos inclusive, eu acho interessante eh, esses streamings que aparecem, essas plataformas, sempre tem alguém falando do céu, alguém que foi para o céu, algum personagem, mas raramente se pega alguém que foi para o inferno, né? Eles não gostam dessa temática, mas gente que vai para o céu, pinta-se o céu de um jeito, como se fosse algo, ah, o resort, né, tem algumas plataformas que algumas séries que fazem isso, mas o inferno as pessoas não querem ir pra lá de jeito nenhum. É interessante. Vamos ver, ele está aqui apenas nos provocando. Vamos ver como ele continua essa conversa no tópico 2 acerca do rico extravagante. A parábola começa explicando a condição de 2 homens enquanto ainda estão vivos na terra. Há 2 homens, um deles rico, um deles empobrecido, um deles confortável, um deles miserável. Os 2 homens são tradicionalmente conhecidos como rico, desculpe, a tradução "dives" aqui seria rico, mas ficou com o termo translado. Ou homem rico e Lázaro. Disse Jesus: havia um certo homem rico que estava vestido de púrpura e linho fino, ele se alimentava suntuosamente todos os dias. Esse não foi um julgamento contra a riqueza. José de Arimateia tinha grande riqueza, Abraão e Jó foram 2 das pessoas mais ricas na história do mundo. Não havia mal inerente ao homem ser rico, mas esse homem era novo rico. Ele não seguiu a máxima da aristocracia de elegância discreta. O rico fez uma exibição extravagante de sua riqueza. Ele era o homem rico ostensivo por excelência. Ele se vestia como um rei, vestido roxo. O corante roxo era quase inestimável na antiguidade, reservado quase exclusivamente para a realeza, tanto que ser rei era ser da púrpura. Mergulha vestido como um rei, vestido púrpura e linho fino. Ele vivia luxuosamente, exibindo sua riqueza e suntuosa extravagância de todos os... Há um termo aqui interessante que é essa ideia de novo rico. Por que novo rico? Porque até as elites, elas têm um certo tipo de ética, né. As elites antigas, elas procuram ser discretas, mas, por exemplo, eu não conheço, mas eu li algumas entrevistas que Silvio Santos, quando era vivo, até o seu carro tinha ainda tinha toca-fitas. Ele não era uma pessoa que ostentava, ele procurava viver, pelo menos segundo segundo as histórias, né, que nos chegam, não se postava ou se vivia de viver de ostensivamente. Mas as pessoas que se ascendem rapidamente, elas têm esse apetite de demonstrar riqueza, por isso que ele usa esse termo, ele era um novo rico, uma pessoa que ascendeu e quer demonstrar isso, quer mostrar isso. Eh, o que o Sproul está fazendo uma comparação. Ele diz aqui que esse homem era extravagante. De fato, o texto vai descrevendo ele como uma pessoa que não tinha pudor em se mostrar rico, né. Ele era rico e mostrava-se rico mesmo. Dá para se imaginar hoje uma pessoa andando com um carro caríssimos, roupas caríssimas, sem nenhum tipo de preocupação em não ostentar, né. Muito bem, então isso revela também um traço de caráter que o autor está reprovando. Aqui há uma curiosidade, embora possamos concordar com Sproul de que, não há nenhum problema de ser rico, o o autor Lucas, ele tem algumas provocações ou, alguns momentos onde ele vai mostrando os ricos em situações de desvantagem, não apenas aqui do
do rico e Lázaro, mas também tem a do jovem rico, vocês devem lembrar, né, onde Jesus diz para que ele venda tudo, onde, Pedro se escandaliza, né, diz: "Puxa, se ele não pode entrar, que dirá nós que somos pobres?", porque a riqueza ainda era visto no tempo israelita e até mesmo hoje, como uma um sinal de bênção, um sinal de favor divino. Se você era rico, se você é rico, você tem favor divino. E Lucas e o Novo Testamento, de certa forma, tentam tirar isto. Geralmente nós vemos pessoas ricas em situações de desvantagens e esta é uma das. Então existe sim uma certa comunicação aqui sobre a ostensibilidade e a riqueza. Não é só uma questão de riqueza, mas de caráter que Lucas está colocando. Pobreza extrema. Nós tínhamos riqueza extrema, nós temos um pobre extremo. Em contraste com o rico, havia outra pessoa no drama, um mendigo chamado Lázaro. Ele era um homem sem um centavo em seu nome. Ele não apenas estava empobrecido, mas também sofria de feridas intermináveis que enchiam seu corpo. Ele também era um homem à beira da fome a cada segundo. Isso se refere ao fato de comer migalhas. Alguém com compaixão trouxe Lázaro para perto do portão do homem rico, com a esperança que, de alguma forma, se ele implorasse nas proximidades de uma riqueza tão abundante, as migalhas do lixo poderiam cair na direção de Lázaro e mantê-lo vivo. Os cães não eram animais domésticos. Eles eram criaturas selvagens e desprezadas. Um cachorro era uma das piores coisas que você poderia ser chamado. A imagem que Jesus deu de Lázaro foi que esse animal impuro e desprezível estava vindo ao pobre homem não para dar misericórdia canina, mas para desfrutar de seus próprios desejos e lamber as feridas do mendigo. Isso é importante dizer, porque a nossa lente com os cães, ela é muito romantizada hoje. Nós nem chamamos de cães, nós chamamos de pets, né. Nós temos hoje, um fenômeno interessante, as pessoas deixaram de ter filhos para ter cães. Então os cães são tratados como se fossem crianças, cães e gatos, né. Tem todo agora uma indústria extremamente rentosa no trato desses animais, né, tem todo tipo de serviço. Aqui não, os cães, eles eram animais desprezíveis, não só a questão do xingamento, mas todas as vezes que a palavra cachorro, cão aparece na Bíblia, nunca é de uma forma bondosa, sempre é mostrando uma situação desfavorável ou algo negativo, algo pejorativo. Isso é importante lembrar. 4. Um para o céu, um para o inferno. À medida que o texto continua, lemos que o mendigo morreu. Você pensaria que o resto do relato seria que os funcionários públicos vieram e, sem cerimônia, colocaram seu cadáver em uma carroça, levaram-no para o Guiena, o depósito de lixo fora de Jerusalém, e o jogaram nas chamas. Mas essa não é a história como Jesus contou. Não foi o legista, mas sim um bando de anjos que pegou Lázaro e levou ao seio de Abraão e o colocou nos braços do patriarca. Interessante, aqui vamos ver como a criatividade de Sproul utiliza as expressões modernas, né, para dar vestimenta à compreensão do texto. A ideia de legista, a ideia de sepultamento moderno, né, sendo apresentado junto com o texto. Um detalhe, Guiena aqui é o lado de fogo e enxofre que aparece no livro de Apocalipse. Existia uma região em Israel que era onde as pessoas jogavam os corpos e os lixos também. Então isso era uma visão muito ruim. O cheiro, com certeza, é de carne putrefata, né, estava permanentemente no local, assim como aquela expressão de desolação, onde os corpos eram incinerados ou meio incinerados, ficando à vista de todos. Era uma visão terrível. O inferno, né, este tipo de lugar foi aonde os autores, principalmente João, emprestou a palavra lago de fogo, né, a descrição, como Guiena. É por isso que Sproul está fazendo uma referência ao Guiena. Ah, mas Jesus disse que o rico também morreu. Ele não disse uma palavra sobre anjos, nenhuma menção a Abraão. Simplesmente ele foi sepultado. Não apenas seu corpo foi para o chão,
mas sua alma foi carregada por demônios para o inferno. Bom, tem algumas questões aqui. Primeiro, é muito interessante ele notar aquilo que não está no texto sagrado. Eh quando às vezes nós temos uma tendência de ler o texto, sagrado, como se ele estivesse lá apenas para ser informativo, não é. Ele precisa ser entendido bem, né, por isso que tem uma disciplina chamada exegese. Cada palavra conta, e a ausência das palavras também, para que possamos ter uma interpretação correta. Então ele está fazendo um uso exegético aqui, olha, não foi mencionado nada sobre. E é claro, ele está acrescentando entendimento contrário do texto, segundo a criatividade dele, porque o texto não diz que os demônios levaram um vinco. Ele está fazendo uma suposição. Depois, no final, a gente comenta um pouco sobre isso. Vamos voltar a isso, hein? Será que os demônios vão buscar as pessoas quando elas estão indo? Mas vamos conversar sobre isso depois aqui na igreja, depois de terminarmos esse estudo. O rico estava consciente no inferno. Jesus disse, e estando em tormentos no Hades, levantou os olhos e viu Abraão de longe, e Lázaro em seu seio. Somos informados no versículo 24, então ele clamou. O que Jesus diria sobre as trevas exteriores? Houve choro e ranger de dentes. Este homem que vivia suntuosamente todos os dias agora estava chorando e presumo soluçar. Um detalhe não insignificante. Hades, né? É muito boa as traduções que mantêm Hades. Hades era o lugar dos mortos. A palavra Hades aparece 6 vezes na Bíblia. 6 vezes só. E em todas elas, a palavra Hades ela é traduzida por sepultura. Esta aqui é a única menção dela ter outro tipo de significação. Ela está reportando ao uso grego do mundo dos mortos, né? Ou seja, um lugar de habitação dos mortos pós-sepultamento. Não só a sepultura em si. É o único, isso é raríssimo. Então é importante nesse momento as nossas traduções manterem a palavra transliteradas Hades. Não é correto, algumas usam, traduzir por inferno. Algumas fazem isso traz algum tipo de confusão. Depois a gente fala um pouco mais sobre isso daí, mas a Hades, geralmente ela é um lugar de sepultura, que é o lugar pós-vida mesmo, onde as pessoas vão para lá. E a gente vai trabalhar nisso agora, nesse próximo tópico do Sproul. Um para o céu, um para o inferno. À medida que o texto continua, lemos que o mendigo morreu. Você pensaria que o resto do relato seria que os funcionários públicos vieram e, sem cerimônia, colocaram seu cadáver em uma carroça. Não, isso aqui eu já estou repetindo, né? Perdão, então não é isso. É o 5, com o limite da misericórdia de Deus, isso mesmo? Desculpe, então vamos lá. O rico gritou, Pai Abrão, tenha misericórdia de mim, e envie Lázaro para que ele molhe a ponta do dedo na água e esfrie minha língua. Apenas me dê algum alívio do inferno. Por favor, tenha piedade. Ele pediu misericórdia. Se você conhecesse esse homem durante sua vida, você não perguntaria se ele entendeu o significado da palavra, mas agora ele o fez. E ele queria misericórdia. Ele chorou por isso. Amado, 2 palavras que você nunca quer ouvir de Deus são estas. Tarde demais. Deus é um Deus de misericórdia, cuja misericórdia está além de toda a compreensão humana. Mas às vezes eu me oponho interiormente quando ouço as pessoas agradecerem a Deus por sua misericórdia e em seu zelo falarem da infinita misericórdia de Deus. Eu quero pará-los e dizer, espere um minuto. Deus é infinito. E na medida em que ele é um ser infinito, que tem misericórdia, você pode dizer que sua misericórdia é infinita. Mas se você quer dizer que não tem limites, você não leu a Bíblia. Porque há um limite para a misericórdia de Deus. O fim de sua vida. Está designado para você morrer uma vez e depois do julgamento. Se você clamar por misericórdia por Jesus depois de morto, é tarde demais. Interessantíssimo esse ponto, né? Nós não pensamos assim. Geralmente nós pensamos de uma forma muito mais romântica de Deus.
Mas aqui é um texto que mostra que a misericórdia de Deus tem limite. O limite é a morte. O rico disse: estou atormentado nesta chama. Abraão respondeu-lhe: filho, o que sugerem na parábola que o homem do inferno era judeu? Como ele estaria descrevendo um membro da igreja hoje? Filho, lembra-te que na tua vida recebeste as tuas coisas boas e da mesma forma Lázaro as coisas más. Mas agora ele está consolado e você está atormentado. A implicação é: o que você está experimentando é justiça. Você quer misericórdia, mas o que você tem é justiça. Então piorou. E Abraão disse: e além de tudo isso, entre nós e você há um grande abismo, de modo que os que querem passar daqui para você não podem, nem os que de lá podem passar para nós. Nosso Senhor estava nos dizendo que existe um abismo intransponível entre o céu e o inferno. Um abismo tão grande que não pode contorná-lo e tão profundo que você não pode passar por baixo dele. Não há poder na terra ou no inferno de tal forma que, uma vez que você esteja lá, você possa escapar e alcançar o céu. Não há ponte entre o céu e o inferno. O abismo representa a oposição fixa, permanente do inferno. Se você está lá para sempre. É quase certo que estou me ouvindo agora que estará lá quando eles morrerem. Se você tivesse alguma compreensão da realidade do inferno, você rastejaria no vidro até a cruz, até o único que pode levá-lo em segurança para casa por toda a eternidade. Há alguns detalhes aqui. Primeiro, quando eu falei que alguns chamam esse texto de parábola, é porque, embora seja um fato, existem algumas informações que elas não podem ser totalmente levadas ao pé da letra, né. Aqui há uma apresentação de um cenário pós-vida, mas nada indica que isto é exatamente assim. Tanto é que Sproul, ele explora a ideia dizendo que é uma representação, ou seja, essa ideia de que o rico pode ver Lázaro não é exatamente como o céu é tratado no restante do Novo Testamento. Você vai poder ver isso com mais detalhes daqui a pouco. Então, por isso que alguns ainda insistem que é uma parábola. Não é uma parábola, é um fato. Entretanto, alguns ensinamentos aqui são representativos. Então, é um texto que requer cautela na interpretação. Eh, Acho que é isso nesta parte aqui. Sobre a questão da limite da misericórdia, é importante mostrar isso, né? Um texto bastante evangelístico. Agora vamos ver a parte final, o testemunho dos mortos. Aqui, Sproul consegue fechar o texto de uma forma muito brilhante. O rico, ouvindo as palavras terríveis de que ninguém pode passar entre o céu e o inferno, começou a implorar. Como é interessante que no início desta parábola, Lázaro era mendigo. Agora o rico está implorando. Eu te imploro, portanto, pai, que se você não quiser ou não puder enviar Lázaro aqui para mim, por favor, envie para a casa do meu pai. Tenho 5 irmãos que ainda estão vivos. Eu não quero que eles venham para cá. Eu sinto falta deles. Tivemos nossas diferenças. Mas eu não desejaria esse lugar a ninguém. Certamente não aos meus irmãos. Rogo-te que envies Lázaro, porque tenho 5 irmãos para que eles dêem testemunho, para que não venham também a este lugar de tormento. Olha que interessante o Sproul perolando, né? O que é perolar? Tá dando uma lustrada na história, né? Ele acrescentou informações modernas, né? A questão de que nós temos um sentimento de bem-querer dos nossos irmãos, o Dani colocou aqui, e foi acrescentando algumas informações, personalizando Lázaro aos nossos dias. Não está errado, não há nada que ele acrescentou que fira a parábola. Então, por vezes, recontar o texto com algum tipo de polimento não há nenhum problema, porque mantém ainda a plateia magnetizada ao texto. Abraão respondeu o rico: você quer que envie Lázaro? Eles não têm Moisés e os profetas? Deus não lhe deu todas as informações de que precisarão para escapar deste lugar? Se esta parábola fosse dada por Paulo, ele teria dito: eles têm Moisés, ele tem os profetas, eles têm Jesus. Se eles não vão acreditar em Jesus, por que você acha que eles vão acreditar em um mendigo que volta dos mortos? O rico disse: não, pai Abraão,
mas se alguém for até eles dentre os mortos, eles se arrependerão. Se a parábola terminasse aí, eu provavelmente concordaria com o rico, né? Desculpe esse nome aqui, é rico. Se alguém entrasse nesta igreja esta manhã e dissesse: Senhoras e senhores, eu morri no ano passado e nos últimos 12 meses estive no inferno. Deixe-me falar sobre isso. Eu não quero que você vá para lá. Por favor, ouça a palavra de Deus. Fuja para Jesus. Coloque sua confiança nele. Pelo amor de Deus, não vá para onde eu estive. Você acreditaria nele? Você pensaria que acreditaria. Certamente chamaria minha atenção se eu soubesse que a pessoa havia voltado do inferno. Eu acho que isso seria suficiente para me convencer, sem demora, sem sombra de dúvida, para não mencionar uma dúvida razoável. A resposta de Abraão foi diferente. Abraão disse ao rei: se eles não ouvirem Moisés e os profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que alguém ressuscite dentre os mortos. Palavras mais verdadeiras nunca foram ditas, porque alguém ressuscitou dos mortos. Aquele que contou esta parábola, e ainda não acreditamos nela. Por favor, pense nisso. Perceberam a maneira, que ele fez aqui, né? Eh, ele pegou o texto, né, eh, da conversa entre Abraão e Lázaro, mas ele aplicou a quem estava contando a história, que é Jesus, aos discípulos ou à sua plateia. E ele é aquele que está contando para nós a parábola hoje, porque Lucas está levando esta mesma mensagem. Então, há uma hierarquia, né? Lucas transforma Jesus em personagem. Jesus já morreu, e esse Jesus que ressuscitou conta esta parábola para nós leitores. E ele está dizendo: olha, tanto é que alguém ressuscitou e as pessoas ainda não acreditam. Jesus é o que ressuscitou. E tem muitas pessoas que não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, está vendo como é comprovado que as pessoas não acreditam nos outros que morreram? Que morreu, ressuscitou e contou. Se existe o inferno, e existe, faz toda a diferença do mundo para você, para todos que você conhece, para todos que você ama. Deus permite que prestemos atenção à parábola de Jesus e deixemos que ela penetre nossas almas e corações. Deus permita que a preocupação com o futuro de cada pessoa que encontramos pese muito em nossos corações, porque quando eles morrerem, é tarde demais. Muito bem, que Deus nos abençoe. Nós ficamos por aqui para discutir esse texto.